Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Bem-vindo a mais um Papo de Terapeuta. Hoje, todo bagunçado, o Simon está aqui comigo. Nós acabamos de gravar um Sintonize com Você, que o cenário é ali do lado, e viemos direto para gravar o Papo de Terapeuta. E o Simon sentou naquela cadeira. Então, hoje ele vai conduzir o programa, tá? Tá bom. Simon, seja muito bem-vindo ao Papo de Terapeuta. E eu nem sei qual é o assunto que você vai puxar. Vamos embora. Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende da hora que tá vendo o programa. Mas o importante é tá vendo o programa, né, Marco? Com certeza. Sabe que hoje estava pensando, a gente vive numa dimensão como qualquer outra. Né? Existe uma coisa chamada multidimensionalidade. As dimensões são divididas em frequências. Essas frequências, né, nós temos desde as umbralinas até as mais sutis. Eu vejo a galera falando muito em fazer oração, fazer afirmação, fazer coisas, ok, é bacana. Trabalhar o campo mental, trabalhar a questão astral mais superior é bacana. Mas, às vezes eu vejo, Marco, que a galera peca aqui. E limpar essa dimensão e esse ambiente. E daí a galera às vezes esquece qual é a importância de um cristal, qual é a importância de um símbolo, qual é a importância de harmonizar o conceito do arquétipo, que é frequencial, com a questão simbólica e dos elementos aqui da Terra. E eu queria ouvir de ti, Marco, qual a importância disso? É tão importante que talvez não haja nada mais importante do que isso, porque é a base para que todo o resto funcione. Não adianta eu acender um incenso se eu não mentalizar o que eu gostaria que aquele incenso trabalhasse. Eu não preciso saber profundamente, mas eu preciso me sintonizar com a espiritualidade, pedir para que aquele incenso ajude, para que a vibração energética do odor, daquela brasinha que tem na ponta, aquilo é utilizado pela espiritualidade também, porque é um ponto de energia, é um ponto de luz. E não adianta nada eu rezar, eu ir tomar um passe, eu ir numa umbanda, no centro espírita, espiritualista, na igreja e na sinagoga. Não adianta se na minha cabeça eu fico vibrando coisas pesadas, coisas ruins. Eu saio da igreja, rezei, acendi a vela, fiz o rosário, chego em casa e coloco ali um filme de guerra, alguma outra coisa que tem uma vibração pesada, e depois eu não consigo dormir bem, ou eu começo a procrastinar, tenho pensamentos intrusivos, ansiedade, depressão. Tudo está incluído e a vibração é a base de tudo. O que eu vibro, o que eu penso, o que eu sinto, o sentimento. O cérebro ele funciona com impulsos elétricos. Impulsos elétricos geram campo energético. Sentimentos, a gente sente no corpo, a gente pensa, os sentimentos também faz parte do cérebro. Também impulsos elétricos. Tudo é energia. Como é que a gente vai direcionar essa energia? Para algo que vai me trazer benefícios ou não? Às vezes a gente pensa que sentimentos e emoções mais densas, mais pesadas, a gente tem que fugir. Ácido é terrível se eu tomar um copo, mas é essencial se eu precisar limpar uma mancha do chão, muitas vezes. Então, toda vibração, toda frequência tem o seu ponto positivo e negativo. Não adianta eu querer ficar só vibrando em Deus e esquecendo da minha vida terrena. Eu acho que eu fugi do assunto, ou não? Tá perfeito, Marco. Tu pegou uma linha, explicou e mostrou para as pessoas exatamente como colocar isso em prática na vida. Sabe, Marco, todo mundo é magista, né? Qual é o significado da palavra magia? Manipular energia. Então, todo mundo manipula energia 24 horas por dia. É a questão da força do pensamento, campo eletromagnético. Sim.
Nessa questão de manipular a energia, tudo aqui é energia. Uma pedra é energia, qualquer elemento é energia, uma forma é energia. Foi Einstein que, aliás, confirmou, porque isso é anterior a Einstein. Matéria é energia, energia é matéria. Isso é mais antigo do que muitas vezes as pessoas pensam que foi alguém que há pouco tempo inventou isso e começou a colocar em rede social, YouTube. Não. É antigo, é natural, é da natureza da existência, né, Marco? Sim. Mas tudo é energia, já é comprovado cientificamente, e tudo está ligado a um campo morfogenético. Esse campo morfogenético são linhas de informação infinitas, que é inexplicável, é impossível do cérebro entender. Mas uma pedra é energia ligada a um campo morfogenético, está ligado aos elementos, está ligado a alguma coisa. Uma forma. Eu queria que tu explicasse, Marco, a importância de aqui na Terra nós termos pedras, cristais, formas. Eu queria que tu se baseasse o que é isso aqui, Marco? O que é isso e para que serve dentro desse conceito que nós estamos conversando? Isso aqui é uma orgonite, que através de uma receita tem quantidades específicas de metais ferrosos, não ferrosos, a resina e cristais. Isso aqui vai absorver a vibração, vai absorver a energia do ambiente, ou minha que estou aqui pegando, vai transmutar essa energia conforme os cristais que estão aqui, porque eles fazem a programação da energia que vai ser emitida. Então, no caso desta orgonite, ela trabalha muito proteção, porque tem algumas pedras de proteção espiritual, cianita azul, espada do Arcanjo Miguel. Tem outras pedras que vão trabalhar também o chakra frontal e o chakra coronário. Intuição, conexão espiritual, visão através do terceiro olho. E, muito importante, vai potencializar. Então, se eu tenho 10 partes de energia, ela vai captar as 10 partes, só que ela vai emitir 14, 15, porque ela potencializa. E a hora que ela devolve na programação dos cristais que estão aqui. Então, isso é uma ferramenta maravilhosa para ter em casa, para ajudar na energia. Ou um pingente. Pingente. Está aqui, os meus 7 chakras, vai harmonizando. E quando tu confecciona, Marco, tu intenciona coisas na hora da confecção? Como é que funciona essa preparação? Às vezes eu faço as orgonites intencionando o que eu quero ou o que o cliente pediu, porque a grande parte do que eu faço é sob encomenda. Então já tem ali as necessidades que a pessoa quer que trabalhe. Então eu vou escolher os cristais e fazer ela intencionando aquilo. E algumas orgonites eu faço de uma maneira totalmente intuitiva. Eu tenho um estoque vasto de cristais em casa e vou passando. Vai esse, vai esse, vai isso, e vai fazendo. E aí no meio do caminho que eu estou fazendo, não é essa daqui. Vou lá, pego outra, coloco. E é assim algo que, claro, eu conheço bastante os cristais. Não dá para ter de cor tudo sobre todos, mas quando eu termino a peça, aí eu vou olhar exatamente a descrição de cada escritor. Sempre está harmonizado, sempre vai ter uma linha principal e outra linha paralela relacionada. E é possível, por exemplo, tu atender alguém e no atendimento com a pessoa, sentindo os corpos dela e os chakras dela, tu receitar um orgonite para ela? Sim. Tem como tu me dizer um caso, mais ou menos, tu lembra? Tem. Não muito tempo atrás, eu atendi uma pessoa que ela reclamava de procrastinação. E, aliás, foi o assunto principal do Sintonista Hoje é com o você dia, que a hoje é o gente dia. gravou agora há pouco. Tá? Ela reclamava muito de procrastinação. Falei, bom, vamos trabalhar concentração, foco. E a pessoa ali na maca, eu trabalhando, né? Eu uso bastante
pêndulo, eu uso aura meter, eu faço foto Kirlian, e aí eu junto tudo isso para fazer uma anamnese do que precisa ser trabalhado ali. E, na verdade, aquela pessoa precisava trabalhar muito o chakra base. Porque era uma autoestima tão baixa que ela não se via em condições de fazer praticamente nada. Nada ia ser bom o suficiente. Uma autocobrança muito grande. Então, a orgonite que eu fiz para ela, colocar do lado da cama, que trabalha muitas horas durante o dia, que ela está ali. Então, a gente trabalhou o cardíaco e o chakra base. Então, tinha pedras, tá? As pedras que tinha ali era quartzo rosa, tinha selenita rosa, o jaspe vermelho. Eu lembro agora que na época eu falei, turmalina negra é boa para trabalhar, né? Chakra base, só que turmalina negra do lado da cama, 2, 3 dias vai, depois disso a pessoa não dorme mais. Concentra a energia. Tá? Turmalina negra no quarto, não. E eu coloquei também, foi a granada. Ótimo. Eu lembro que tinha E daí esses cristais. desfaz, né? Começou, junto com o processo de terapia, começou a trabalhar a autoestima dela, a segurança dela. E aí ela foi diminuindo e rapidamente parou. Aquela dificuldade que ela tinha com procrastinação. E você trabalha a procrastinação como? Com foco. Como é que você ajuda as pessoas nisso? Com foco. Quando chega uma pessoa, Marco, com uma questão de procrastinação, a gente trabalha os chakras inferiores, aterramento. A pessoa tem que voltar a sentir uma coisa chamada libido. Uma pessoa que não tem libido, não tem nada. Porque a libido é a energia que nos faz caminhar, sonhar, agir, pensar. O que é a libido? É o prazer. A pessoa que não tem prazer na vida e não tem libido, não tem energia para fazer nada, e a procrastinação começa a ser algo natural, vai viciando as células pela repetição de padrão químico emocional, e isso vai se tornando uma naturalidade para aquela pessoa. Às vezes, Marco, uma pessoa chega lá no consultório e o que eu vou falar é bem surpreendente, porque eu pergunto para ela, me diz 5 coisas que tu faz só para ti. Sabe quantas pessoas, Marco, diz que não sabe 5? Às vezes não sabem 2. 2. Agora tu me explica, como uma pessoa que não tem 5 coisas na sua gestão do tempo, onde ela faz para ela, que em resumo dá prazer, como ela vai ter energia? Não tem. Pergunta capciosa agora. O que significa capciosa? Não, tô brincando. Tá? Você trabalha libido. E no caso for uma criança que está procrastinando, um idoso, porque essa palavra não é só o que muita gente está pensando. Então explica melhor isso daí, porque vamos tirar essa dúvida se é que ficou. Daí depende do campo da pessoa, né? Quando tu fala uma pessoa idosa, ali tem redes neurais que estão há muito tempo já sendo alicerçadas, mas a libido na vida nasce por uma mudança de visão de si mesmo, foco, gestão de tempo e mudança na sua rotina de vida. Criança, Marco, quando chega, vem muito da questão da repetição dos pais nela. São questão do padrão dos pais nela. Quando chega uma criança, Marco, às vezes eu dificilmente trabalho a criança, porque eu tenho que trabalhar a mãe e o pai. Porque quando é criança, Marco, dificilmente a culpa é da criança. Sim. E na cabeça da mãe e do pai, muitas vezes eles nunca estão errados. Então, às vezes a mãe chega lá porque eu tenho que tratar meu filho, porque eu tenho que tratar meu filho, porque é meu filho, meu filho, meu filho, e tu vai começando a conversar com ela, e tu vai dizer, mas não é que o teu filho não ache nada interessante, o teu filho é interessante pra ti? Daí dá um choque na cabeça. Sim. Qual foi a última vez que tu olhou teu filho nos olhos e tu ajudou numa tarefa? Qual foi a última vez que tu te interessou no que o teu filho realmente quer? Não o que tu quer para teu filho. Quando tu ouviu ele fez uma vontade dele, daí a mãe vai virando o jogo,
Porque ela daí descobriu que ela só está repetindo o padrão da avó. Né? Sim. E, na verdade, é o que ela tem para dar, é o que ela sabe. Mas na terapia, Marco, é impressionante o quanto a questão do conhece-te a ti mesmo é a chave para a saída de qualquer coisa, né? E não esquecendo, Marco, a importância do entendimento, né? Hoje uma gama de pessoas, uma linha de pessoas acredita nisso e eu fico muito feliz, que as vidas passadas, né? Quando a gente fala de um campo, a gente tem que trabalhar um pouco questões de multidimensionalidade, teoria dos fractais, multiverso, entrelaçamento quântico, teoria das cordas. São várias linhas que falam coisas diferentes, mas tem uma ideia que é muito incrível de entender que a gente faz parte de um campo multidimensional, entrelaçado, e que essa nossa manifestação aqui é um dos focos do espírito. E que nós podemos estar vivendo em várias... Viu o filme do Doutor Estranho? Sim. A gente pode estar vivendo em várias dimensões diferentes. Só que, por exemplo, na apometria. Na apometria tem o ensinamento dos corpos. Quando a gente fala de corpos espirituais, a gente fala de níveis. E na apometria eles falam dos subníveis. Subníveis nos corpos espirituais, eles falam muito disso, que são as manifestações do espírito em diversas formas. Uns estão dormindo. Uns estão vivendo um campo holográfico cíclico. Uns estão vivendo uma experiência, não sabem nem onde estão. Uns estão bem ligados onde estão e estão interferindo aqui conscientemente. Sim. Né? Às vezes, quando chega uma criança, pegando o gancho da criança, é manifestação referente ao campo. E devido a uma mediunidade que, infelizmente, eu acho que todas as áreas da psicologia devia estar estudando muito mais profundamente a mediunidade, que a mediunidade é a extensão dos nossos sentidos e a extensão dos nossos sentidos para coisas de outras dimensões. O ver é o clarividente, o sentir é o sensitivo, o ouvir é o clareolfativo, o clareauditivo, o sentir o cheiro é o clareolfativo e assim vai indo. E tem pessoas que desde muito cedo já têm desenvolvido essa mediunidade e acaba acessando coisas e aí os pais não entendem e dá vários problemas. Tu já deve ter atendido vários casos Sim. assim, né, Marco? Sim. Quer falar de algum caso, Marco? Que tu lembra? Tem um caso bem interessante em que um rapaz, tá, jovem, ele tá agora com 22. Eu atendo ele faz algum tempo já. Ele simplesmente não conseguia ter interesse por nenhuma área de estudo, nenhuma área de trabalho. Ele tinha o desejo de fazer uma faculdade, mas ele não conseguia. A hora que ele ia aprender um pouquinho mais a fundo, ia compreender como é que era o estudo daquilo, como é que era aquela profissão, ele voltava atrás. Não, não é isso. Não, não é isso. Tentou humanas, exatas, chegou a entrar em faculdade, 2, 3 meses saiu, mudou, ele não se encontrava. E trabalhando com ele, nós vimos que em vidas passadas, tá, ele tinha uma boa condição financeira, se eu não me engano, em 3 vidas, e ele realmente não fazia nada. Ele simplesmente curtia. E a partir do momento em que isso foi limpo, foi visto, ele compreendeu da onde vinha isso que ele queria, mas não tinha gosto por nada, nada era interessante, nada chamava atenção, não era bem aquilo. Ele começou a perceber que não era dele aqui e agora. Isso era uma bagagem que ele trazia. E que aquela bagagem não fazia sentido nesta vida. Sim. E aí ele começou a ressignificar isso. Claro que quando a gente faz esse trabalho, essas frequências são cortadas, são eliminadas, só que existe o inconsciente dele daqui que está acostumado naquele, e aí vem a terapia, e aí vem o autoentendimento para mudar, ressignificar, né, aquelas coisas e muda.
Sabe, Marco, o inconsciente só nos controla inconscientemente. Aliás, o nosso inconsciente deveria ser o nosso melhor amigo, mas normalmente é o primeiro a puxar o tapete. Você concorda com isso? Concordo. Tá, então totalmente. me explica isso. Né, o inconsciente, quando tu não mapeia a emoção, ela vem, vamos simbolizar no cérebro, né? Aham. Nós temos um gatilho mental, isso vai dar um pulso no id, esse pulso vem do id, bate no cérebro límbico, que é o cérebro racional, vai liberar uma química e essa química vai gerar uma emoção. Se ela não for mapeada, ela toma conta de ti, tu vira um personagem. As rasteiras que a gente toma do inconsciente é pelo fato de não ter a habilidade de observar as emoções e dizer sim ou não, que é o que o espiritismo ensina da moral. Né? Porque o nosso cérebro é dividido assim, ele é irracional no id, ele é racional no límbico e ele é o moral no superego. E aí o espiritismo fala moral, 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 e é incrível a escola do espiritismo que ela ensina, porque a gente tem que moralizar as nossas emoções. Sim. E moralizando essas emoções, a gente transmuta elas de uma forma onde a gente vai criando as virtudes, que é o contrário da limitação. Né? Então, eu acho fantástico quando a pessoa consegue observar. E as emoções, elas têm duas funções, nos destruir ou nos ajudar. Não tem outra função para a emoção. Porque as emoções a emoção não é racional, ela acontece. Sim. Né? É a nossa coisa instintiva. E eu acho mágico quando a pessoa consegue virar essa chave. E aí o dia a dia vai mudando, né, Marco? Porque a gente não é refém daquilo, porque aquilo incorpora na gente. Sim, exatamente. E, Marco, sabe que tem uma história também, eu gostaria de compartilhar aqui com o público. É muito interessante. Né, que uma vez chegou um rapaz no consultório e ele disse que tinha ido várias coisas diferentes, né, vários trabalhos, e ele falou que tinha o mesmo problema. O problema dele é que às vezes em lugares fechados, ele dava um calorão nele e ele arrancava a roupa. Dava uma síndrome do pânico, vinha uma emoção tão forte, o sistema nervoso simpático disparava e vinha a luta ou fuga, né? Sim. Que é um perigo iminente, e aí dispara a química e a pessoa, né, entra em luta ou fuga mesmo. Ele já tinha tentado de tudo. Né? Daí eu expliquei para ele, olha, eu trabalho com uma ferramenta, que seria a regressão, e a gente pode trabalhar com essa multidimensionalidade. Expliquei tudo para ele, ele me foi muito sincero comigo, olha, não entendi nada, tá? Mas é só deitar ali e imaginar. Eu disse, deita ali e imagina. Por quê? Né? O cérebro tem 4 ondas, delta, teta, alfa e beta. Quando tu faz uma meditação, uma indução, tu tira a onda de beta rápida, tu coloca ela em alfa, que na neurociência é o campo imaginativo, que no espiritismo, na Umbanda, em várias linhas, é o mediunizar. Por isso todo mundo fica lá, Pai Nosso, isso é baixar as ondas cerebrais para mediunizar. E aí ele deitou na maca e eu tava com poucas esperanças, porque eu achei que ele vai ficar em beta, né? Porque ele vai... Porque se a pessoa não sai do controle, daí não se manifesta essa questão espiritual, né? Principalmente na glândula pineal, que tem os microcristais que os mentores trabalham muito fortemente, né? E aí ele mediunizou. E ele tava deitado na maca e disse, tô vendo um troço, é pra te falar aqui. Eu disse, pode falar. Tô vendo um cara todo quebrado. Esse cara tá sendo levado por 2 cavaleiros e tá sendo levado pra um lugar, assim, tem um lugar de pedra redondo com uma arquibancada e tem várias pessoas observando, olhando, assistindo. Tem um troço de ferro. E agora eles pegaram, abriram esse troço de ferro e botaram o cara dentro. Tá. E agora botaram fogo embaixo, estão assando ele vivo, era uma tortura medieval. Esse cara começou a berrar na maca. E eu disse, calma, tu tá aqui, isso é só uma lembrança, isso é só algo inconsciente, já vai passar. E daí finaliza ali a questão cíclica do fractal. E aí é o nosso processo de desencarne natural, né? Todo mundo, a questão da morte é a coisa mais natural que existe, né? Então o corpo físico para de funcionar, o corpo astral, cordão de prata, a espiritualidade trabalha esse desligamento, e aí o corpo astral sai e vai para a dimensão correlata da sua frequência, né? E aí ele viu, tem gente que gira, tem gente que vê luz, tem gente que vai para os lugares estranhos antes, depois eles puxam para outro lugar, né? Então assim foi acontecendo. E ele daí falou, tô vendo um velho barbudo, era o mentor dele. Não era você, então? Não era eu. Pra ser mentor vai demorar, mano. Ih, tem muita coisa pra melhorar ainda. E aí, que ele viu, tá num lugar verde, tem flor, tem meu mentor aqui, sentou no banco. Ele falou, velho barbudo, falou umas coisas bacanas. E eu disse... Agora ele disse que é pra mim voltar. E às vezes a pessoa dá sabe aqueles pulos que dá na cama, assim, quando tu... Você acorda assim, com a impressão que tá caindo, né? E acopla os corpos de uma forma muito brusca, a pessoa acha que tá caindo, né? E aí ele disse, é isso.
Eu disse, é. Ele me olhou com uma cara, tipo, sabe, ficou meio charlatão, né? Joguei meu dinheiro fora, sabe? Achei que ele nunca mais ia voltar e ele voltou 3, 4 meses depois, dizendo que nunca mais tinha tido aquela sensação. Isso que eu trago como exemplo se une ao que tu trouxe, da importância dessa limpeza do inconsciente, né, Marco? Vou trazer mais uma. O que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu tive um atraso no crescimento físico. Eu era muito pequenininho, então eu comecei a fazer um tratamento para crescer. Fazia parte desse tratamento, esporte. Tinha que mexer o corpício. Eu fui fazer natação. Caía na piscina, nadava, só que a hora que eu saía, eu tirava o rosto da água, era assim uma sensação terrível. Eu fazia assim para limpar, eu não podia sentir a água escorrendo. E aí eu fui percebendo que tomando banho, eu também não gostava da água no meu rosto. Eu fazia que a água caísse por trás, no ombro, mas não pelo rosto. E continuei nadando. Isso, eu não lembro quando parou, mas parou. Um belo dia eu percebi que eu tirava o rosto da água, sentia ela escorrendo e tudo bem. Eu acho que faz 1 ano e pouco, eu fiz uma leitura, né, de vidas passadas, e em uma delas eu caí em um poço, fui jogado. Tá? O poço estava seco, tinha pouca água, só que quando eu caí eu quebrei a coluna, não conseguia me mexer, estava consciente com o rosto na água. Excelente. No momento em que eu vi aquela cena, eu compreendi o porquê do desespero que eu tinha ali acho que 12 para 13 anos, e eu não suportava, aquilo era uma aflição terrível, porque eu estava conectado indo com aquela faixa. Tu viu quando isso traz esse entendimento que o gatilho mental dessa vida, né, quando tu estuda a questão espiritual dos corpos, o gatilho dessa vida, que nem, por exemplo, tu foi a água, que abriu uma faixa Sim. e acessou, né? O dele, ele podia estar vendo um filme medieval, viu uma tortura, gatilho, a importância desse estudo, né? Eu fiz uma para mim também, né, que eu descobri que na vida passada eu fui Jesus. Acabou a entrevista, acabou? Acabou mesmo, porque olha o relógio ali, acabou. Acabou, não, depois dessa, acabou, não. Não, Marco, é muito bom esse papo. Pessoal, a gente sabe que é brincadeira. Simon, obrigado. Tá certo, querido. Adorei o nosso programa doido, porque com o Simon é assim, é divertido, é um grande cara, adoro ele. E em breve teremos uma série de programas com o Simon. A gente está planejando, já tem a base do que vai ser, e vai ser extremamente interessante. Gratidão, até o próximo programa. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta.